pelo jeito, é o Corinthians do Luxemburgo. Cara, eu vou dar a cara a tapa aqui. 2 semanas atrás, no Pucheta, eu falei que não era bom o Corinthians permanecer com o Luxemburgo, que talvez mesmo não precisava de uma sequência terrível, porque a sequência já estava acontecendo, que talvez demiti-lo seria a melhor opção, e ele tá calando minha boca como de grande parte da imprensa, né? Porque ele criou, assim, o Corinthians está melhorando e não é só por peças, mas ele também optou por, né, jovens do elenco, botou alguns veteranos no time reserva, e o Corinthians está começando, assim, não é nenhum, né, não é uma praia de Ibiza, mas o Corinthians melhorou, passou pelo América Mineiro, assim, teve um sustinho ali, mas jogou bem. Yuri Alberto, VTZero, meteu o gol de pênalti, lá chorou de novo e tal. Agora, Renato Augusto chorou de novo. E o recém-chegado Rojas. Ele perdeu. É um meio-campo brabo, hein, mano? Esse Rojas. Que cartão de visita desse Rojas, hein, velho? O cara jogou demais, mano. Posso Ô, Johnny, se você fosse começar? corintiano, você estaria empolgado com o Rojas ou não? Se eu fosse corintiano, eu estaria com o Rojas mais do que com o próprio Corinthians. O cara é brabo demais, mano. Muito bom jogador. Muito Levantar algumas coisas aí pro John e pro Dimas também falarem, mas eu vi uma coletiva do Luxemburgo, acho que tem umas 2 semanas, alguma coisa assim, que o Luxemburgo tava tomando muita porrada, né? Toda hora, toda coletiva era porrada em cima do Luxemburgo e tudo mais, e ele falou uma coisa que é verdade. A gente não para pra pensar nisso. Mas, pô, o Luxemburgo, ele pega o trabalho, sei lá, junho agora, né? Maio, algo desse tipo, não lembro agora a data exatamente, mas é o meio do ano. O cara tá no meio do ano, o time todo que com passagem absurda no DM, todo mundo se machucava o tempo todo no Corinthians. O principal jogador Chegou no dia 1º de maio. O principal jogador do time, que é o Renato Augusto, fora, porque o Renato Augusto não conseguia ter a sequência, né? Sempre lesão em cima de lesão. Perde e o Luxemburgo, ele perde o Paulinho, e ele fala na coletiva que ele tinha acabado de achar uma posição para ele utilizar o Paulinho, que era ali de volante e tudo mais mesmo, para fazer a organização, para melhorar a saída de bola, ele perde o Paulinho. Enfim, é aquilo, né, que a gente sempre brinca, de trocar a roda com o carro em movimento. E foi isso que o Luxemburgo fez, mas o Luxemburgo foi, obviamente, não conseguindo os resultados que a torcida queria, mas foi dando, cara, ele foi dando oportunidade para toda a molecada. Pô, vem cá, eu não tenho o que fazer, tem dinheiro para contratar? Não tem, eu não posso contratar até porque a janela estava fechada, então vem cá, molecada, não é todo mundo que tem essa paciência de você lapidar a molecada e ter a coragem de botar os moleques para jogar. O Moscardo lá, que ele falou que era mostarda, desse jeito Luxemburgo, pô, o moleque joga pra caramba. Tranquilo, 17 sereno anos. no meio campo, novo. E o moleque joga a bola. Novo. E aí, pra fechar, né, pra passar a bola pro John e pro Dimas, o Rojas, o cartão de visita dele é brincadeira. Porque não é. E aí a forma que eu penso, não é só o Rojas ali. A forma que ele joga, ele melhora todo mundo em volta. Porque o Corinthians estava precisando de um armador pela ponta direita. Precisava parar de ser aquele ponta que a gente brinca. E a realidade, o ponta burro, que é o cara que vai na linha de fundo e nada, ou vai cortar pro meio e vai cruzar sem olhar para a área. Não, o Corinthians agora tem um armador pela direita que vai trabalhar a construção do jogo trazendo para dentro. E isso não vai ser só o Rojas, ele vai melhorar todo mundo. Porque querendo ou não, tu vai jogar contra o Corinthians. Vou ter que marcar o Rojas, que esse cara é chato. Esse canhoto é enjoado. Mas se tu for dobrar o Rojas, tu vai deixar o Renato Augusto, que arma por dentro, ali vindo de trás pela volância, armando, que é absurdo. O Renato Augusto é brincadeira. Acho que dispensa apresentações. E aí você já tira um pouco do peso. O Roger Guedes não vai precisar ficar voltando que nem o doido para tentar armar as jogadas. Então tu deixa mais o Roger Guedes na frente, com o Yuri Alberto lá fazendo... porque o Yuri Alberto é complicado, né? Mas o Yuri Alberto lá na centroavância, de repente agora ele melhora, tendo menos responsabilidade, enfim. Era isso que eu tinha pra falar. Não, mas o que acontece, eu gosto de falar isso também. Quando o Lucha chegou, eu falei, o Lucha será a salvação do Corinthians. Vocês lembram que eu falei isso, né? Eu não falei que o Corinthians seria um time espetacular. Eu ainda não acho que o Corinthians vá ser um time espetacular, mas é uma coisa que eu também pontuei naquele momento. O Lucha, mesmo não estando no melhor momento da carreira dele, mesmo não sendo o melhor cara assim, de conceitos e de genialidade tática, ele é um cara que ele tem um olho muito bom para bons jogadores. Então ele vai dar oportunidade para alguns caras que estão esquecidos.
né? Então a gente já tem algumas renovações em parte do elenco. O Corinthians já achou um segundo zagueiro. O Gil tá ali oscilando um pouco, então quando ele não tá jogando, o Corinthians já não sofre mais quanto sofreu em outros momentos com o Raul Gustavo, né? Então o Corinthians já tá numa situação melhor do elenco de apoio. E agora nesse segundo semestre, o Corinthians tem os protagonistas de volta. Renato Augusto tá de volta, o Rojas chegou e ele tem cara de que é um protagonista. O Roger Guedes, ele tentou muito no ano inteiro, mas ele tava sozinho, coitado. Era pra ele ser dupla com o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto tava zicado. Como é que joga com um cara zicado? Como é que faz gol se todo mundo tá me marcando? O Roger Guedes agora eu acho que ele vai crescer. O Yuri Alberto parece que a zica dele tá saindo também. Fez o gol, tal, tirou a camisa, agradeceu, apertou a mão do juiz, abraçou o torcedor, fez tudo. De 5 pra fazer mas, cara, tipo... Você tem um Renato Augusto no seu time, você tem um Rojas na direita, você tem um Roger Guedes na esquerda. Você pode perder 3 gols, 4 gols, mas tu vai fazer 1. Fato. Então, vejo o Corinthians numa crescente, eu acho que muda de patamar com Rojas e Renato Augusto. Sim, vai brigar por título. Ô Dimas, antes de você falar, vou dar uma moral também pro Braga Leão, né? Que participa aqui com um comentário na Twitch. Ele falou: o time passa mal com o Lanterna, ganha nos pênaltis e agora mudou de patamar. O Tricas ganha do peixe fora d'água, agora será Champions. Calma, deixa rolar. No final será mais do mesmo. Eu imagino que ele deve ser ou palmeirense ou flamenguista. Não sei, mas ele não tá empolgado com um dos dois. Você acha que dá pra se empolgar com o Corinthians, Dimas? Não, então, eu sou um pouquinho mais pés no chão do que o Joe, por exemplo, assim. O Corinthians acabou de fazer um jogo bem ruim contra o Bragantino, por exemplo. Na Copa do Brasil, eu acho que jogou bem contra o América em BH, criou chances, não foi tão ruim, apesar de ter perdido. Fascinado, defensivamente, defensivamente em Itaquera, no jogo de volta, eu não gostei do Corinthians. O segundo gol, pra mim, é uma fragilidade. Tá sozinho, mano. Sozinho na pequena área. Olhando. E tabela por dentro, né? Normalmente por dentro é mais fechado. Eu acho que o Corinthians ainda tem umas questões para melhorar, mas, cara, na boa, imagina você torcedor de um time X, qualquer time X, assim. Você tem um meio-campo com Fausto Vera, que é bom jogador, com o Rojas, que chegou bem, Renato Augusto, Roger Guedes, cara, são bons jogadores. O Maicon não é bagre, só tá numa fase ruim. O Maicon, se conseguir recuperar. O moleque, o Gabriel, o volante Moscardo, tá jogando bem. O Yuri, eu sou mais Jailson. Eu ainda não compro. Eu vi que o Jailson reagiu aí. Apesar do gol e do pênalti decisivo, eu achei o jogo dele bem mais ou menos. Ele perdeu um gol de canhota lá também, que foi absurdo. E aí ele perdeu, né? Mas é complicado, porque o cara já não tá numa fase boa. O cara recebe uma bola daquela, vai finalizar e erra, aí a confiança cai ainda mais, sabe? Centroavante é complicado. Eu só acho que o Corinthians tem material humano para jogar mais, para ser mais competitivo e para ter um ano melhor, e ele sempre teve, tá? Desde o início do ano. Eu acho que a fase do Corinthians é muito reflexo do que o clube organizou ou não organizou desde o início da temporada, com a escolha do Lázaro, que não deu certo, segundo a avaliação do Corinthians, com a troca de técnico, a chegada do Cuca, errada e troca de novo. O Corinthians pagou muito por essas escolhas, mas eu acho que o Corinthians tem um bom time, cara. Material humano, bons jogadores. Tem uma questão importante que aí é mérito do Luxemburgo. Na minha opinião, o Corinthians trouxe de volta muitos veteranos, ficou trazendo de volta acumulado. Já tinha Fagner, aí volta Gil, aí volta Fábio Santos, e volta Paulinho, e volta Renato Augusto. Eu não acho isso legal. E o Lucha conseguiu dar uma mesclada com os jovens da base e deixou o time mais leve. Se você pega o ataque do Corinthians, por exemplo, ele é jovem. O Yuri é jovem, o Roger tem uma boa idade, agora o Rojas chega com uma idade boa, o Gabriel Moscardo no meio campo com uma idade boa, o Fausto Vera com uma idade boa. Eu acho que o Luxemburgo conseguiu equilibrar isso. E eu concordo com quem falou aqui, não lembro mais, o Lucha tem um bom olhar para bons jogadores. E para colocá-los em funções, às vezes, que eles rendam. A gente não pode esquecer, por exemplo, o Zé Rafael, volante, foi o Luxemburgo que puxou lá atrás. Ele puxou o Patrick de Paula, Gabriel Menino, um monte de jogador que depois deu certo. E ele tá tentando fazer isso no Corinthians com uma série de jogadores da base que estão tendo mais oportunidade. O Moscardo é o exemplo perfeito, mas dele. a gente tem o Felipe Augusto, cara, que era
era uma dúvida até, viu? Os corintianos falam, puta, ele não é tão bom de bola. O Yuri Alberto começou a perder gol e eu vi gente pedindo Felipe Augusto no time titular, tá ligado? Você tem o Wesley, você tem Pedro, você tem o Moscardo, que foi citado diversas vezes aqui, tem o Biro. Né? Então, o Corinthians sempre teve uma base legal de subir bastante gente, só que assim, era um nome que aparecia. Em 2023, estão pipocando vários, né? Murilo na zaga, consolidado, ele é mais titular hoje que o Gil, né? O Caetano, bom zagueiro. Agora só me corrigindo aqui, que eu tirei uma onda com o Braga Leão na Twitch, falei que ele deveria ser Flamengo ou Palmeiras, ele me corrigiu, é Leão, né? O cara é Fortaleza. Então, obrigado por participar aí, Braga, é nóis. Fala, John. Ô Johnny, mas a gente tá aqui com um sentimento de otimismo pro Corinthians, só que tem decisão nessa terça, né? Corinthians Universitário e Corinthians, na tela da ESPN, inclusive assistam. Se o Corinthians foi eliminado, acabou esse bom sentimento ou não importa a Sul-Americana? Não existe, podem me cobrar. Não existe a menor possibilidade do Corinthians ser eliminado pelo Universitário. Meu Deus do céu, cara. Meu pai, cara. Esquece. Que não isso, vai. Cara, que não vai cair. Eu acho assim, Calma, o Corinthians precisa ficar ligado ali no... Ainda tá na zona da confusão, ali no Brasileiro. Mas na Sul-Americana o Rojas não joga. É muito ruim. É muito ruim esse Universitário. O Rojas não joga a Sul-Americana. Não joga, mas... Então, eu acho que assim, o Renato voltou, né? Renato Augusto voltou, velho. Mas tem que ver também, calma, né? Ele não voltou. Que é fora de casa, né, Johnny? Calma. Fora de casa, perder assim, de 1x0 não é nada regulamentinho, 1x0 debaixo do braço. Não acho que o Corinthians vai perder de 2x0. Acho que não vai nem perder, vai empatar esse jogo aí. Então, mas são 2 pontos. O Corinthians vai dar peso pro jogo ou vai poupar? Igual mas é bom poupar, o Expressinho tá voando. Se poupa, vai bem. Não. O Expressinho voou contra o Liverpool, contra o Universitário ele voou meia altura, né? Não voou tanto. Foi o teco-teco. Foi um jogo igual, contra o Liverpool voou mesmo. Contra o Universitário não. E eu tava até conversando, eu tava vendo umas notícias além do ambiente lá contra o Universitário no Peru, conversando com o Dottoli, que é parceiro nosso, trabalha na ESPN, essa questão do preparador físico, que cometeu ato de racismo aqui em São Paulo contra a torcida do Corinthians, e que o clube jura que é injustiçado, que cometeram erros e blá blá blá. A torcida meio que comprou, imagem, cara. A torcida meio que comprou a ideia agora, parece que venderam 80 mil ingressos, estão criando um ambiente pesado, não sei o quê. O estilo. Mas aí é brincadeira, né? A imagem correu o mundo, todo mundo viu. Exato. Ainda querem se fazer de coitado também, pelo amor de Deus. Soltaram nota. Eles estão criando nós contra eles, né? 80 mil com cara de pato. Em cima de clima hostil em cima de fake news, né? Bizarro. Exato. O Lugano, parceiro nosso aqui da ESPN, ele é da mesma cidade que o preparador. E ele falou, irmão, antes de aparecer a imagem, ele falou, irmão, isso aconteceu e tem muita gente falando... Ele que se lasque. E assim, não dá pra comprar essa narrativa aí dos caras. E falando de bola, os caras são ruins de bola. Não vai dar pro Universitário. Eu boto muita fé mesmo que o Corinthians vai passar. Não acho que o Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana nem nada, mas desse playoff passa suave. Eu acho o São Paulo mais favorito na Sula. Você acha que o Corinthians quer passar? Eu ia levantar isso que o Dimas falou. Mas eu acho que agora quer. Eu acho que agora quer. Eu acho que se passar vai querer bastante. Nunca ganhou, né? O único título que falta pro Corinthians ser campeão de tudo. É o único que falta. E também tem aquela situação, o time tá numa crescente, né? Aí, tipo, tá ali embaixo no Brasileiro, tem que se afastar do Z4 e tudo mais. Aí, classifica na Copa do Brasil, terceira decisão por pênalti da Copa do Brasil, Corinthians passando, passa de novo. E aí, querendo ou não, uma eliminação agora pode ser um baque, né? Será que dava pra gente ter levado um pouco mais a sério, ter passado na Sul? Então, eu acho que leva a sério, sim. Até porque ninguém gosta de perder, né? Ninguém entra em campo a perder. Só corrigir uma informação, né? Campeão de tudo não empolga, hein, Johnny? Não empolga. Empolga não. Eu acho super legal pra torcida. Você acha que o São Paulino não quer ganhar a Copa do Brasil, Dimas? Você acha que o Palmeiras não quer um Mundial? Para! Você pediu. Agora, a gente faz uma troca aí. A gente não, porque não tem nada a ver com isso. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians não ganhou a Sul-Americana,
Vocês, cada um ganha um ali, é isso? Eu acho que meu time ganhou tudo. Da Copa, Então, Copa BR, eu não vou entrar nesse São assunto Paulo aí, com a não. Sula? Não, mas eu tenho o Flamengo. Meu time já ganhou até Copinha. O Flamengo É, vai né? ganhar essa parada de novo. Vamos ver. Mas, vocês apostaram, acho que o Jailson e o Dimas apostaram em Flamengo e São Paulo. Ia ser muito louco se fosse Flamengo e Corinthians de novo, velho. Ia ser muito louco. Por tudo Sim, do ano com passado. certeza. Pô, virando os pênaltis, É, marca mas brutal. Um ano depois, né, da forma que foi e tudo mais.